Sexta-feira, 1º de maio de 2026. A chuva não para e o Ene2 vai trazer a cobertura sobre os impactos da falta de estrutura na região metropolitana e na zona da mata. Mortes, alagamentos, rios transbordando e o medo que se repete a cada proximidade de inverno. A tecnologia tenta ganhar espaço com novos alertas sonoros no celular. Avisos que salvam vidas, mas não substituem a necessidade de prevenção. Para quem vive nas barreiras, sair de casa ainda é um dilema entre o perigo e o medo de perder tudo. A meteorologia prevê que a chuva deve continuar nos próximos dias. Em Olinda, 2 pessoas morreram depois do deslizamento de uma barreira no bairro do Passarinho. Ao vivo, vamos conversar com o repórter Mário Carvalho, que acompanhou o trabalho das equipes de resgate. Oi, Mário, seja bem-vindo. Oi, Márcio, muito boa noite para você, boa noite a todos. Foram 2 deslizamentos em sequência aqui em Olinda. O primeiro deslizamento aconteceu por volta das 9h30 da manhã, ali na Rua da Cacimba, aqui no bairro de Passarinho, em Olinda. Moradores viveram verdadeiros momentos de desespero ao ver a barreira cedendo e as casas caindo. 5 casas ficaram destruídas e uma parcialmente destruída e pelo menos 5 pessoas conseguiram sair a tempo. Quem estava ali no local contou que foi tudo muito rápido. E aí, meia hora depois desse primeiro deslizamento, a barreira voltou a ceder, o que aumentou ainda mais o medo de quem permanecia aqui na área. 2 pessoas ficaram desaparecidas, era uma jovem de 20 anos e o filho dela, um bebê de apenas 6 meses. Por conta disso, as buscas seguiram pela manhã e à tarde e pouco antes das 6 horas encontraram a jovem e o bebê sem vida. A chuva continuou ao longo do dia, deixou o solo bastante encharcado, que dificultou bastante o trabalho das equipes de resgate aqui no local. A gente está agora aqui no local um pouco mais afastado, porque as buscas já terminaram, mas a gente vai ver agora na reportagem como foi esse dia por aqui. O primeiro deslizamento aconteceu por volta das 9h30 da manhã. Moradores da Rua da Cacimba, no bairro de Passarinho, em Olinda, viveram o desespero de ver tudo vir abaixo. A barreira veio cedendo, homem. Todo mundo, o pessoal se juntou aí, todo mundo para poder ajudar. Então, o filho dele, 7 meses, né? Nasceu no mesmo dia do meu sobrinho aí, a menina aí. Conseguiram resgatar a gente aí? Conseguiram tirar 3 pessoas aqui da casa, mas infelizmente a barreira caiu por cima dela e do menino. Até que acontece essa situação aqui ou foi a primeira vez? Não, essa barreira já caiu outra vez, já caiu outra vez. Tem mais aqui por trás, aqui, ó, tem com risco ali, do lado lá. O que está faltando aí para resolver esse problema? Ajuda da prefeitura, né? Que não tem, né? Que é fantasma, sempre. 2 pessoas ficaram desaparecidas. Uma jovem de 20 anos de idade e o filho dela, de 6 meses. Daqui de baixo o cenário é impressionante. 5 casas que ficavam aqui foram totalmente destruídas. 5 pessoas conseguiram se salvar. Moradores contaram que meia hora após o deslizamento, outra vez a barreira deslizou. Quando estava chovendo, a gente estava concentrado. Só que estava todo mundo desprevenido. Aí, de repente, pegou a gente desprevenido, a barreira caiu. Quase que ia ser outra tragédia por cima dessa. Você estava na hora que caiu a segunda vez. Saiu tudo desesperado, pô. Foi muita... Oxi, ficou gente soterrada pela metade. A gente, de um jeito ou de outro, conseguiu correr pelo milagre de Deus. Mas estava todo mundo prevenido, cavando, empenhado. De repente, veio aquela avalanche. O solo encharcado pelo volume da chuva dificultou o trabalho na área. Abaixo, uma bombeira ficava atenta a qualquer sinal de um novo deslizamento para alertar quem estava lá em cima. O desafio é que as condições são desfavoráveis, né? Que essa chuva houve 2 deslizamentos em seguida. Agora deu uma trégua na chuva, mas isso sempre é uma dificuldade. Se vocês observarem, tem uma militar do Corpo de Bombeiros sempre atento, porque qualquer nova incidência de deslizamento, ela apita para que as pessoas saiam e a gente possa garantir não só a vida dessas pessoas que estão aí, como também de quem está trabalhando. A gente segue a necessidade de estar atento aos alertas e orientações das nossas equipes. Apesar da vontade, a gente tem que trabalhar com técnica. E aí a gente está com a leitura do terreno a todo instante, a gente está com a verificação dos possíveis riscos que estão ainda latentes aqui no ambiente. Junto aos bombeiros e à Defesa Civil, a própria comunidade ajudou nas buscas. Moradores do entorno passaram o dia retirando a lama em busca de mãe e filho. Estava no trabalho, quando eu fiquei sabendo da notícia, eu desci para cá para poder ajudar. Os bombeiros já isolaram a área lá de cima, a Defesa Civil
ainda deve fazer vistoria em casas próximas aqui dessa área. E de acordo com a Defesa Civil do Estado, Olinda está com 170 pessoas desabrigadas. 5 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. Eram a mãe e o filho que perderam a vida quando a barreira aqui ao lado deslizou na manhã de hoje. Márcio. Mário Carvalho, ao vivo de Olinda, com as informações. A nossa solidariedade à família das vítimas. Na zona norte do Recife, mãe e filho também morreram soterrados após o deslizamento de uma barreira no bairro de Dois Unidos. Este vídeo mostra moradores tentando tirar as vítimas dos escombros antes mesmo da chegada do SAMU. Já nesta outra imagem, bombeiros e equipes do SAMU atuavam no socorro. Na segunda travessa da vertente do Lério, no bairro de Dois Unidos, o deslizamento de uma barreira destruiu uma casa na manhã de hoje. Jaqueline Soares da Silva, de aproximadamente 24 anos, morreu. O filho dela, Riquelme Soares da Silva, que faria 7 anos na próxima terça-feira, também não resistiu. José Rodrigues da Silva Barbosa, pai dele e esposo de Jaqueline, de cerca de 28 anos, segue internado. Uma criança com menos de 2 anos também está internada em estado grave. É filha do casal. No chão, telhas, madeiras, tijolos, móveis retorcidos, geladeira, colchão. Objetos comuns de uma casa, agora espalhados no cenário de uma tragédia. Flávio mora a menos de 1 metro do imóvel que desabou. A Defesa Civil interditou a casa. Ele recebeu no celular um alerta de risco de desabamento. Correu para casa para avisar o filho e pouco depois viu o imóvel ao lado vir abaixo. Eu estava bem pertinho aqui na casa do meu sogro, que é aqui na frente. Aí eu cheguei em casa, pedi para meus filhos sair do quarto e ir para a sala. Quando eu acabei de dizer isso, deu um estrondo. Eu pensava que tinha sido um raio. Quando eu olhei, a barreira ela veio de vez. Em 2023, a Câmara de Vereadores do Recife aprovou um requerimento pedindo que a Prefeitura fizesse a contenção da barreira aqui na rua Vertentes do Lério. O documento dizia que a medida era uma resposta aos diversos pedidos da comunidade. Mas 3 anos depois, o serviço não foi feito. Dizer que vai fazer, e o pessoal aqui já estão cansado de tanto esperar. O requerimento aprovado em 2023 já previa que os moradores vinham sendo prejudicados com deslizamentos provocados pelas rachaduras na barreira. Maria Zilma vive nesta comunidade há quase 20 anos. Ela conta que a prefeitura classificou a área como risco 4, um nível alto para desabamento, e orientou a saída dos moradores. Mas, segundo ela, o valor oferecido para pagar o aluguel não era suficiente para recomeçar em outro lugar. Ofereceu a gente R$300 para a gente sair daqui, né? E R$300 não pagavam aluguel, né? Até chegar nessa situação que todo mundo está vendo. Nossa solidariedade também às famílias. A Prefeitura do Recife disse que a obra de contenção da encosta da rua Vertentes do Lério já foi licitada e está em fase de análise pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. O serviço deve ser iniciado nos próximos meses. Na comunidade do Pilar, que fica na área central do Recife, o prédio onde funcionava um mercadinho desabou. Ninguém ficou ferido. O desabamento aconteceu na rua Bernardo Vieira de Melo, no Pilar. Neste local funcionava o mercadinho de Dona Janaína. No momento do ocorrido, estava lá um funcionário que trabalha com ela. Calcular o prejuízo, o mais importante é que a vida é o mais importante. Meu esposo está bem, é o que é o mais importante. Amanhã ele vai para a diálise, o mais importante é isso. E o resto a gente vai conquistando. Segundo a proprietária do mercadinho, o desmoronamento aconteceu por volta de meio-dia. Este aqui é o mesmo local onde no dia 6 de abril, 2 pessoas acabaram morrendo depois que houve um desabamento. Com o grande volume de chuva, o rio Beberibe transbordou e moradores da zona norte do Recife foram retirados de bote pelo Corpo de Bombeiros. A força da água mudou a rotina de quem mora em Cajueiro, zona norte do Recife. Flagramos até uma carcaça de geladeira sendo arrastada pela correnteza no rio Beberibe. A água invadiu ruas e transformou o caminho de volta para casa em um desafio. Eu acabei de chegar do trabalho aqui para passar, é difícil e todo ano é isso. Entra prefeito, sai prefeito, a cachorrada é a mesma. Na rua Arão Butler, os bombeiros precisaram usar barcos para resgatar 22 pessoas ilhadas. Foi mais de 1 metro dentro da minha casa, só consegui sair com o bombeiro. No Porto da Madeira, a avenida Cidade de Monteiro também ficou tomada pela água. Luiz mora na região há 30 anos. Desde que eu sou criança, eu convivo com isso na rua aqui de trás. Sou acostumado a andar com a água na cintura. Às vezes, dependendo do alagamento, a água pode ficar aqui no final da rua ali, cobre carro.
Na rua Antônio Tibúrcio, também em Cajueiro, os bombeiros informaram que outras 6 pessoas foram retiradas de áreas alagadas. A gente vai ver agora um abrigo, né, como é que vai ser, e estamos precisando de uma resposta da prefeitura, né, para poder ver essa situação da gente, né, com nossos filhos, né. Em uma rua mais alta, no bairro de Cajueiro, esse abrigo passou a receber as famílias que precisaram sair de casa e deixaram tudo para trás. O local tem capacidade para receber até 100 pessoas desalojadas. Existem as unidades que são abrigos prontos para serem ativados, igual essa aqui no Cajueiro e no Bido Krause, e outras que serão implantadas por meio de algumas escolas municipais. Dona Célia foi resgatada pelos bombeiros de bote. Eles mesmos entraram dentro da minha casa e pediu, por favor, que eu saísse. Porque se eu não saísse, ia piorar. Dona Severina saiu de casa chorando. Aposentada, ela cuida da filha com deficiência. Eu saí de dentro de casa, foi um trabalho medonho. Depois que a água baixar, ver o que eu faço, né? Uma das cidades onde mais choveu de ontem para hoje é Goiânia, na Mata Norte. Vamos para lá, onde Gustavo Ferreira fala ao vivo. Gustavo, voltou a chover por aí? Boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Então, não voltou a chover em Goiânia. Eu e Otton Veiga chegamos aqui por volta de 2h30 da tarde. De lá para cá o tempo firmou, mas ainda continua fechado, viu? A gente acompanhou ao longo da tarde, também desse início de noite, o sufoco dos moradores que moram bem às margens de um canal do Rio Goiânia que transbordou, inundou as ruas, a correnteza foi muito forte, as pessoas tiveram que sair tentando salvar o que dava, né? Por causa dessa chuva forte que chegou a 214 milímetros em 24 horas o acumulado. Lembrando que a média histórica de chuvas para o mês de maio inteiro aqui em Goiânia é de 255 milímetros, de acordo com a APAC. Vamos ver uma reportagem de como foi essa tarde e início de noite aqui em Goiânia. Essa moradora carregou o que deu na cabeça. Mais um dia difícil, né? Mas fazer o quê, né? A gente tem que agradecer a Deus que estamos com vida, né? E o resto depois a gente constrói. O volume de chuvas foi tão alto aqui em Goiânia que esse canal do Rio Goiânia transbordou e a água fez com que o rio e a rua virassem uma correnteza só. E por isso, por causa dessa preocupação com as chuvas que ainda estão previstas para esse final de semana, muitas famílias, como aquela que a gente está vendo lá no fundo, tiveram que sair de casa e fazer uma mudança forçada. Uns levando o que sobrou, outros voltando só para pegar o que esqueceram. Na comunidade Baldo do Rio, quem insistia em ficar era convidado pelas equipes da prefeitura a ir para um abrigo do município. Tem um abrigo, tem comida, tudo organizado. Mas meu esposo não quer sair. Disseram para onde vão levar vocês? Não. A gente preparou toda a estrutura nos colégios, com cozinha, remédio, médico, tudo, está tudo pronto. Toda assistência de transporte e tudo, a gente está preparado, porque tudo indica que vem uma grande cheia. Deus queira que não venha, mas a gente conhece, pode vir essa grande cheia, a gente está preparado de transporte de tudo. De acordo com o monitoramento da Agência de Águas e Clima, a APAC, choveu mais de 200 milímetros de ontem para hoje, quase o esperado para todo o mês de maio. No bairro da Malvina 1, no distrito de Ponta de Pedras, parte do primeiro andar de uma casa caiu. E a força do mar arrastou uma barraca de praia, derrubou um poste e jogou uma jangada em cima das pedras. A água invadiu as casas já na madrugada e os moradores precisaram subir os móveis e deixar os locais para um lugar seguro. Por causa do transbordamento do canal localizado no bairro da Boa Vista, o muro de uma escola que está em construção caiu. A enxurrada saiu levando muros e transformou em rios as ruas do bairro. Nós falamos ao vivo aqui da Escola Municipal 4º Centenário, em Goiânia, que é um dos 5 abrigos instalados pela Prefeitura em 5 escolas do município. A informação mais atualizada é que, nesse momento, pelo menos 400 pessoas estão desabrigadas e vieram para espaços como esse aqui, que tem serviços de saúde, de enfermaria, tem os dormitórios também. E é para cá que todas as pessoas trouxeram o que deu para trazer. E a todo momento chegavam caminhões com pessoas trazendo seus familiares, seus parentes, crianças também, que estão alojadas nas salas de aula que viraram dormitório.
mas também trouxeram os seus bens, o que deu para salvar nessa chuva. E aí fica a preocupação de quem vai passar a noite aqui. Muito boa noite, estamos ao vivo no NE2. Qual é o seu nome? Marcos Antônio. Seu Marcos, o senhor conseguiu vir para cá, conseguiu uma vaga nesse abrigo. Como é que vai ser essa noite para o senhor? Dou graças a Deus que eu estou aqui, né? No Coimparo, pelo que a prefeitura mandou, porque eu saio para caminhar. Pedalar na bicicleta, que eu tomo um remédio de diabetes, ou tomo um remédio de pressão, tomo um remédio para dormir. De repente eu disse, meu Deus, não acredito. Eu fiquei chorando, nervoso. Eu não posso ficar nervoso. Qualquer coisa, eu disse, estava tão bom. Eu disse, Deus me perdoe, porque me perdoe, Deus, mas isso aí também está demais. Agora o senhor veio para cá para ter essa chance de, pelo menos hoje, ter um teto, mas a esperança é voltar para casa. Estou esperando dar baixa para ir, né? O seguinte é esse. Eu tirei porque senão a correnteza da água ia levar tudo. Ia ser muito pior. Muito obrigado. Muita gente perdeu. Muita gente perdeu. Eu disse não, aí quando depois chegou o carro da prefeitura, mandou botar, eu disse pronto. Muito obrigado por falar com a gente. Tenha uma boa noite, boa sorte. Espero que o senhor volte logo para casa. Então, reforçando, né, Márcio? Agora, não está chovendo aqui em Goiânia. O acumulado mais atualizado das últimas 24 horas foi de pouco mais de 190 milímetros. E a prefeitura tem 5 espaços que servem de abrigo para essas pessoas que tiveram que sair de casa por conta da força da chuva e também da inundação dos rios e do transbordamento das ruas. Márcio, volto com você. Uma situação muito difícil para os moradores de Goiânia. Obrigado pelas informações, Gustavo. A prefeitura de Timbaúba, que fica bem pertinho, também fica lá na zona da Mata Norte, decretou situação de emergência no município por 30 dias. Rios e riachos transbordaram. Cada vez mais, minha gente, a água está aumentando, a gente está tudo com medo aqui, minha gente. Não é brincadeira não, é muita água. Em comunidades rurais que ficam perto desses rios, as pessoas saíram de casa com água na cintura. Estradas e pontes foram danificadas, de acordo com a prefeitura. Algumas das principais ruas foram fechadas. No centro, casas e lojas foram afetadas porque a água entrou. Aqui à frente da minha casa, hein? A rua virou um rio. As equipes da Defesa Civil estão nas ruas desde a madrugada. A prefeitura decretou situação de emergência porque as chuvas atingiram 110 milímetros na cidade. O presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, AMUP, falou sobre os impactos da chuva no interior do estado, principalmente em municípios da Mata Norte. A AMUP colocou à disposição uma edição extraordinária do Diário Oficial para receber pedidos de decreto de emergência. Até agora, Goiânia, na Mata Norte, acabou de enviar solicitação. Ainda hoje está sendo publicado o estado de emergência. Aqui na Mata Norte a gente teve diversos municípios atingidos pelas fortes chuvas. Goiânia, Aliança, Vicência. Famílias que estão precisando ser colocadas em casas de aluguel, estruturas de abrigo dos municípios. A gente está dando todo esse suporte, Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social, Saúde, Obras. Estamos com todo o time aqui mobilizado para no primeiro momento dar o suporte, cuidar também no pós-chuva. Temos diversas comunidades em áreas rurais que estão isoladas, vão precisar refazer muita estrada vicinal. Então, momento de atenção, foco e alerta. As famílias que ainda estão nessas áreas de risco estão sendo constantemente monitoradas e contando com todo o suporte para, caso necessário, a gente leve para os abrigos do município ou para as casas que estão sendo alugadas para acolher essas famílias. A governadora Raquel Lira falou sobre as medidas que estão sendo tomadas também por causa dos temporais aqui no estado. Desde o dia de ontem, as chuvas começaram, especialmente na região da zona da Mata Norte e na região metropolitana do Recife. Durante a madrugada, essas chuvas se intensificaram. O nosso time da Defesa Civil, a Agência Pernambucana de Climas, bombeiros, Secretaria de Defesa Social, todo o time do DR, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, já presente nos territórios. Houve resgate de 22 pessoas, mas salvamento que não implicava qualquer risco à vida das pessoas e sim dificuldades de mobilidade. E agora acompanhando as cotas de inundação dos rios, acompanhando com os prefeitos, com as defesas civis municipais. Estamos presentes já no território, na cidade de Goiânia, inclusive com o próprio secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, acompanhando de perto o que está acontecendo em Vicência, Timbaúba, Macaparana. E aqui tive contato recente com o prefeito do Recife,
colocando o time do Governo do Estado à disposição. As nossas escolas já estão abertas, já tem presença, inclusive, do Corpo de Bombeiros em comunidades na área de Olinda, escolas abertas para poder receber abrigamento onde necessário for e também todo o apoio humanitário. É claro, as chuvas elas vão seguir durante o dia e o trabalho vai continuar durante o dia, mas todo acionamento. O ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, informou que o governo federal está atuando em apoio à população pernambucana diante das fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Recife e outras áreas do estado. Equipes da Defesa Civil Nacional já foram mobilizadas e estão sendo enviadas aqui para Pernambuco, onde vão atuar em conjunto com os órgãos estaduais e municipais na avaliação dos danos e definição das medidas necessárias. O repórter Joab Alves está na sede da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, e vai atualizar para a gente a situação dos rios do estado e também os detalhes da previsão do tempo. Eu acabei me confundindo. Ia para lá, mas na verdade eu tenho que vir para cá para a gente poder atualizar as informações. Joab, boa noite para você, seja bem-vindo. Oi, Márcio, muito boa noite para você, boa noite a todos. E essa informação que muita gente quer saber, né, em relação à previsão do tempo, como é que vai ficar nessas próximas horas, se vai chover mais. Eu estou aqui com o Cássio Kremer, ele é gerente de monitoramento de recursos hídricos. Bem-vindo aqui ao N2. Qual a previsão? Vai vir mais chuva? Tem algum horário aí que deve diminuir a força, né, a intensidade da chuva? Boa noite. A equipe de meteorologistas da APAC e os modelos meteorológicos indicam a continuidade da chuva ainda durante essa noite e madrugada e começo da manhã do dia 2. A tendência é que, com o passar do dia, começo da tarde, o evento meteorológico ele já encerre, né, e a situação ela volte à normalidade aqui no estado. A gente vai para o outro lado aqui para a gente mostrar ao vivo. Eu tive aqui a oportunidade pela manhã e vi que a lista era bem menor do que essa. Qual o cenário dos rios? Aumentou aí a questão dos rios que transbordaram? Isso. Como as chuvas foram muito intensas, principalmente na Mata Norte, na região metropolitana do Recife, 8 rios entraram em estado de inundação. Eles já estão atingindo a população, gerando desabrigados, causando danos mais intensos, né? E a Defesa Civil já está em campo fazendo trabalho para ter a população ribeirinha e mitigar os danos. 7 deles estão numa situação de alerta, que é uma elevação considerável, né? Mas ainda não estão causando danos tão graves à população. Esses rios, região metropolitana, zona da mata? Como é possível ver no mapa ali, a concentração é na metropolitana norte e na zona da Mata Norte, né, onde esse evento meteorológico, a zona de convergência intertropical, se concentrou. A Mata Sul começou a chover um pouco agora da tarde, mas ainda sem elevação de rio, sem risco ainda para a população. Muito obrigado aqui pela participação. Márcio, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Joab. E logo depois do intervalo, a gente vai trazer orientações da Defesa Civil do Estado para quem precisa de assistência nos municípios. Agora são 7h25. O N2 volta em instantes. Estamos de volta com novas informações sobre a chuva que causou transtornos para moradores, motoristas também na região metropolitana. Em Paulista, choveu quase 200 milímetros nas últimas 24 horas. Na comunidade Nossa Senhora de Fátima, em Maranguapium, muitas pessoas precisaram ser resgatadas por um barco por causa da altura da água. Paratibe também registrou grande acúmulo de chuva. Em Jardim Paulista Baixo, as ruas ficaram alagadas. As ruas Arquitetos José Geraldo e Rua 115 pareciam rios. Na rua Manuel França, a água entrou em prédios e também em casas. Você está acompanhando as imagens. E a água também assustou os moradores das ruas Primavera, no Janga, e Romênia, em Pau Amarelo. A Defesa Civil de Paulista contabilizou 48 ocorrências, sendo 8 deslizamentos de barreiras, 25 alagamentos e 15 vistorias. A orientação é que, em caso de emergência, a população acione a Defesa Civil pelo telefone 153. Também tem um WhatsApp em Paulista, que é o 997840270. 997840270. Olinda também está entre as cidades que registraram grande acúmulo de chuva. O município amanheceu com ruas e avenidas, mais uma vez, alagadas. A água tomou conta da PE 15 nos 2 sentidos da via. Estava tudo engarrafado. Carros, ônibus,
Seu Adenilton não quis arriscar, mesmo estando num caminhão. Não vou passar porque o caminhão é alto, mas só que o nível da água está muito alto também, mas não dá certo. Ele pode entrar água no filtro de ar e dar um problema maior. Teve gente que preferiu se abrigar da chuva dentro do ônibus. Kátia não imaginava que o feriado seria deste jeito. Teve aperreio demais. Eu pretendia aproveitar o meu dia, né, descansar. Eu estou vindo de Parnamirim, da casa, do bairro Parnamirim, da casa de uma tia. E digo, vou para casa para aproveitar o meu dia, o feriado. E agora esperar a água baixar para a gente tentar chegar em casa. Pessoas que passaram andando se arriscaram. E junto a tudo isso, muito lixo boiando na água. Na perimetral, mais transtorno. O motor deste carro não suportou a quantidade de água. O pessoal da comunidade veio ajudar. Kleber não quis correr o risco. Achou melhor seguir por outro caminho. Já tinha enfrentado muita complicação no dia de hoje. Vários pontos de alagamento, aí eu vou passando por ruas transversais, no qual, para poder escapar dos alagamentos, né? Para não poder danificar o carro e quebrar o carro, né? E ficar na rua. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, Olinda ficou entre as cidades onde mais choveu aqui no estado. Quase 200 milímetros em 24 horas. Nós recebemos vários vídeos pelo Canal Globo. A Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos, ficou alagada. No mesmo bairro, muita água na rua José Coriolano. Bem perto dali, em Jardim Brasil 2, na rua Caruaru, ninguém passava. A São Miguel, no bairro do Bom Sucesso, não escapou. Isso é a frente da minha casa, hein? A rua virou um rio. Não sei se consigo sair de casa. Muito transtorno também na Avenida Getúlio Vargas, em Bairro Novo. E mais alagamento na Avenida Brasil, na segunda etapa de Rio Doce. Os alagamentos provocaram também acidentes e deixaram muitos moradores ilhados em Jaboatão. Avenida Ayrton Senna, uma das principais de Jaboatão, teve pontos de alagamentos. À beira-mar, em frente ao Hospital da Aeronáutica, uma situação parecida. O alagamento provocou acidentes. Um carro caiu no canal da rua Hermínio Barros, em Candeias. Situação preocupante também na Avenida Nossa Senhora do Loreto, em Piedade. Este motociclista de aplicativo aceitou a corrida para deixar a passageira na comunidade do Loreto. O senhor rodou por onde hoje na cidade? Eu peguei ela em Prazeres só e vou aqui em Loreto e larguei. Onde eu moro, inclusive, dá água na barriga, viu? Tá voltando para ver a situação da casa? Tô voltando para ir para casa, né? Eu não sei como é que tá a situação na minha casa, né? Seu Nivaldo tem 72 anos. Saiu de casa de bicicleta para comprar materiais de construção, porque um cano estourou na casa dele. É absurdo. A gente não pode estar dessa maneira aqui, sofrendo. As crianças do colégio, passam para o colégio, hoje não que é feriado, mas nos outros dias é a mesma coisa. Quem sofre é quem não tem, o pobre sofre, né? É água dentro de casa, sai numa porta, a galeria tudo aqui entupida, vem, faz o conserto, não tampa a galeria, olha o buraco aí, ó. No Recife, vários pontos da cidade também sofreram com alagamentos. O canal do Rio da Prata, no Ibura de Baixo, no Recife, começou a encher pela manhã e transbordou. A água entrou neste mercadinho. Parte da mercadoria boiou. Os donos correram para levantar o que deu. Aí a situação no feriado de hoje, que a gente queria tentar ganhar alguma coisa. Ontem fez 8 dias, a água entrou aqui 60 centímetros dentro da minha loja. Perdeu mercadoria? Perdeu mercadoria, teve freezer queimada, um prejuízo altíssimo. Equipes de 13 secretarias estão na sala de monitoramento da Central de Operações para acompanhar as ocorrências na cidade. No início da tarde, o bairro do Recife, que registrava o maior acumulado de chuva, era Nova Descoberta, com 173 milímetros. As vagas abertas nos abrigos espalhados pela cidade vão ficar disponíveis até que os moradores tenham segurança de retornar para as casas. A gente já tem agora 500 vagas disponíveis. Se for preciso, a gente abre mais vagas ainda. Principalmente preserve a sua vida e da sua família num momento como esse. Depois que a gente passa essa ocorrência, que a cidade voltar à normalidade, você volta para sua casa novamente.
No bairro da Estância, teve quem se arriscou a passar pelo alagamento da Avenida Doutor José Rufino. Na área central, grande parte da Avenida Agamenon Magalhães ficou alagada. Teve mais transtorno na Rua José de Alencar, na Ilha do Leite. Mais alagamento na Rua Nicolau Pereira, no bairro de Afogados. É água, meu amigo. Muita água também na Avenida Abdias de Carvalho, no bairro de São Martim. Situação complicada neste outro trecho da avenida, no bairro da Madalena. Já no IPSEP, o canal da Mauricéia transbordou. Ninguém sai de casa, nem entra. Diante da previsão de chuvas intensas para as próximas horas, a equipe do Centro de Operações da Prefeitura do Recife reforça o alerta para que famílias que moram em áreas consideradas de risco procurem locais seguros, porque a previsão é de mais chuva nas próximas horas aqui na região metropolitana. Por isso, a gente vai voltar a conversar com Joab Alves, que está com um representante da Defesa Civil do Estado, para ele explicar quantas pessoas neste momento estão desabrigadas ou desalojadas aqui no estado, pessoas que tiveram que sair de casa por conta dessa chuvarada e como é que está sendo esse trabalho de orientação por parte da Defesa Civil. Joab. Márcio, são 1.500 pessoas que estão desalojadas e desabrigadas aqui no estado. Estou aqui com o secretário executivo da Defesa Civil aqui do nosso estado, o Coronel Ramalho. Já vou lhe perguntar como é que tem sido o apoio da Defesa Civil a essas pessoas, insumos, por exemplo. Boa noite. Inicialmente queria deixar aqui a solidariedade de todos que fazem o governo do estado de Pernambuco com as pessoas que foram afetadas, principalmente aquelas que tiveram entes queridos perdidos nesse dia trágico. E o governo do estado, desde as primeiras horas, com toda a sua equipe, vem atuando para nas ações de resposta e de ajuda humanitária para toda a população afetada. Nós da Defesa Civil enviamos todos os alertas necessários para que a população buscasse ações de autoproteção. O Corpo de Bombeiros fez o resgate de mais de 350 pessoas em áreas de risco, em áreas que estão alagadas. Também fazendo as buscas das pessoas que tiveram suas residências soterradas. E em vários municípios aqui da região metropolitana e na Mata Norte, as ações continuam. Muitos itens de ajuda humanitária estão sendo levados para os abrigos em suporte às pessoas afetadas nos municípios, que foram mais severamente, principalmente na Mata Norte, no município de Goiânia, Timbaúba, Limoeiro, aqui na região metropolitana também. Coronel, a chuva, a gente trouxe agora há pouco com a PAC que a previsão é continuar, quais as orientações que a Defesa Civil traz? Sempre a população, principalmente as que moram em área de risco, seja na área de morro, seja nas áreas ribeirinhas, fiquem atentas às orientações da Defesa Civil do Estado, das Defesas Civis dos municípios, aos alertas que são enviados para os celulares, para que se mantenham seguras diante de um elevado acúmulo de chuva, como nós vimos aí nas últimas horas. Coronel Ramalho, muito obrigado pela participação aqui com a gente no NE2. Márcio, eu volto com você no estúdio. Joab Alves, obrigado pelas suas informações, orientações da Defesa Civil. A gente reforça aqui um pouco antes de encerrar o NE2, a previsão é de chuva intensa pelas próximas horas aqui na região metropolitana do Recife, também na Zona da Mata, para que você siga a orientação e recomendações da Defesa Civil do seu município. Se você mora em áreas de risco, então a previsão é de mais chuva. Nós já estamos vindo de uma semana com chuva intensa, então tem muitas barreiras, vários locais já com muita terra encharcada por aí. E a gente segue aqui na nossa cobertura, no nosso trabalho, nós ficamos por aqui. Lembrando que o G1 segue também na cobertura sobre os impactos da chuva aqui em Pernambuco. Nossa solidariedade às vítimas de mais uma sexta-feira com chuva e mortes, infelizmente, por conta da chuva. Até amanhã.